Foi incrível o tempo que eu aproveitei com meu pai, sabe? Nossa relação era perfeita. Pessoal, a Espaço Laser, que é a maior e mais indicada rede de depilações a laser do mundo, está com uma novidade: a linha vegana de cuidados com a pele. Para mais informações, vá até a loja mais próxima. Espaço Laser, a melhor solução de depilação para a sua pele e o planeta. Pessoal, tudo bem? Essa semana eu tô gravando o Amar Remoto. Quando esse programa for ao ar, eu já vou estar liberada da minha quarentena, mas por hora nós estamos fazendo gravações remotas aqui. Eu vou contar hoje uma linda história que me chamou muito a atenção quando eu li nas redes, de uma garota linda chamada Júlia, de 17 anos. Ela perdeu o pai para leucemia e aí ela ficou conhecida porque ela publicou na internet uma lista de desejos que estava no bloco de notas do celular do pai dela, que ele queria fazer com ela. Bom, eu não preciso nem falar que eu me debulhei em lágrimas, porque eu me identifiquei muito com essa história, Júlia. Eu perdi meu pai muito nova, igual você também, e eu era alucinada por ele. Então, eu queria te agradecer aqui por gravar o Amar Remoto com a gente, te desejar um feliz aniversário, que você fez 17 anos faz alguns dias, um mês aí. E tudo bem, Júlia? Tudo sim. Fiquei muito feliz que você topou participar do nosso programa. Acho que você é a entrevistada mais jovem que eu já gravei, tirando as que eu gravei. E eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi essa descoberta da leucemia do seu pai. O meu pai, a gente não descobriu assim de cara. A gente teve, na verdade, o meu pai começou a passar mal quando ele estava trabalhando. Mas a gente pensou que era cansaço, uma gripe normal. E aí, na semana, tinha uma quadrilha na minha escola. E ele, mesmo passando mal, foi. Mas no dia seguinte, ele ficou muito pior. E aí, ele foi para o hospital, internaram ele tomou soro. Mas não descobriram nada. Aí, ele teve uma melhora e voltou a trabalhar. Faz uns 2 dias, mais ou menos, ele ficou mal de novo. E aí ele foi internado e fizeram maiores exames nele. Aí descobriram uma pedra nos rins dele. Internaram ele por causa disso, por causa da dor dele que ele estava sentindo era muito grande. Fizeram exames de sangue nele e viram que tinha alguma coisa errada, mas não descobriram nada da leucemia ainda. A minha mãe chamou uma médica dela que mexe com a área de hematologia. E ela viu e pediu alguns exames. Quando ela viu os exames, ela fez uma punção de medula no meu pai, para ver o que estava acontecendo. E foi essa hora que descobriram que ele estava com leucemia. E assim que a gente descobriu, sabe? Eu estava em semana de prova, eles não me contaram nada. E aí todo mundo já sabia, menos eu. Você é filha única. Do meu pai, sim. Da minha mãe, não. Entendi. Quando a doença do seu pai voltou, porque ela voltou, né? Vocês viram que a única forma de curá-lo foi através de um transplante de medula óssea. Só que você era a única compatível para fazer esse transplante. Como é que foi a sua reação quando você ficou sabendo que você poderia salvar a vida do seu pai, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. E na hora eu que, descobri assim, sabe? Antes da médica. Eu recebi os exames, os resultados. E aí eu já estava tão ansiosa para entender sobre o assunto que eu estudei antes. E aí eu vi que eu era compatível com ele. Só que a gente tinha que esperar a resposta da médica. Sim. Mas lá no hospital mesmo a gente ficou muito feliz, foi muito bom. Júlia, como é que era essa relação de vocês? A nossa relação era muito saudável, era uma relação muito boa, sabe? Eu e meu pai, a gente fazia muita coisa juntos, a gente gostava de curtir muito, ele brincava demais, a gente fazia comidas novas, ele amava cozinhar, e aí ele era muito brincalhão. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele, sabe? Ele gostava muito de carro, e aí ele me ensinou muita coisa também. Foi incrível o tempo que eu aproveitei com meu pai, sabe? Nossa relação era perfeita. Que linda você. Como é que o seu pai lidava com o diagnóstico dele?
Júlia? Então, por incrível que pareça, o meu pai nunca reclamou, assim, eu nunca vi meu pai reclamando. Eu ficava mal às vezes e ele que me colocava pra cima. E aí ele rezava muito e ele falava que Deus ia curar ele. Sempre tinha esperança, sabe? Ele sempre colocava todo mundo pra cima, brincava, nunca reclamou de nada. Júlia, teu pai acabou partindo, infelizmente. Como é que você e sua mãe, né? Sua mãe se reaproximou dele com a doença, né? E aí, como vocês lidaram com isso, Júlia? Quando eu fui lá no hospital para receber a notícia, eu não acreditei. Foi muito difícil para mim, porque é o meu pai, né? E ele sempre falava que ia dar certo e que Deus ia ajudar ele, então eu sempre acreditei muito. E eu nem era uma menina que tinha muita fé. Eu fui aprender a ter muita fé com meu pai. Sabe, eu sempre rezava, mas nunca, tipo, acreditava mesmo que ia dar certo e que Deus estava ali. A gente ficou muito mal, porque, olha, é muito complicado falar isso porque dói bastante. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito forte e ela nunca demonstrou pra mim que estava mal, pra me deixar bem. Mas quando a gente recebeu o resultado foi muito difícil. Essas coisas da vida que não tem explicação. Faz 25 anos que o pai partiu, já tenho mais tempo de vida com ele do que com ele. Vou te falar que eu sinto saudade dele todo dia. Ju, você ficou conhecida nacionalmente depois que você publicou no Twitter uma lista de planos que o teu pai gostaria de fazer após ficar curado e que você encontrou inesperadamente no celular dele após o falecimento. Conta pra gente toda essa história. Então, o meu pai, ele sempre teve um carinho muito grande pelo telefone dele. E aí, sempre quando eu ia com meu pai, normalmente, né, e eu falava com a minha mãe, eu gostava de falar com o telefone do meu pai, mesmo tendo o meu. Não sei o que acontecia. E aí, ele sempre me falava, Ju, tem um aplicativo no celular do papai que chama Notas. Só tem coisa pessoal minha, então eu não queria que você mexesse, sabe? Coisa de adulto. E eu falei, tá bom, papai, não vou mexer. Ele, então tá bom. E eu nunca mexi. E aí, quando ele foi pro CTI, ele não podia entrar com as coisas, tipo, pessoal, nada tipo celular que tava com ele, sabe? No hospital, no leito. E aí, eu recebi esse aparelho dele, que era o telefone, e as coisinhas dele também. E aí, quando ele foi embora, eu decidi ficar com o telefone pra mim. Aí eu passei todas as coisas do meu telefone pro telefone dele, mas eu nunca mexi em nada. Um dia antes do aniversário do meu pai, nesse ano, que eu ia estar sem ele, eu já tava muito mal, porque era o aniversário dele. Mas também é o aniversário da minha mãe, os dois fazem aniversário juntos. E eu não queria deixar minha mãe triste, porque eu tava triste. E eu sabia que minha mãe tava mal, mas eu não queria deixar ela pior. Então eu decidi, assim, meio na dúvida, mexo ou não mexo? Eu decidi olhar o que tinha nesse Notas, que eu era uma pessoa muito curiosa, mas eu sempre respeitei muito a vontade do meu pai. E aí eu decidi abrir e tinha várias coisinhas, sabe? Tinha uns textinhos. E aí eu vi um título falando assim, quando eu sair do hospital eu vou... Falei, gente, não é possível, pelo amor de Deus. Quando eu vi aquilo, eu já fiquei, tipo, arrasada. Quando eu abri pra ler o que ele tinha escrito, eu, assim, no primeiro tópico eu já sentei no chão e comecei a chorar muito. Porque tudo que a gente combinou no hospital, ele anotou. E a gente já havia combinado coisas pra fazer e tudo que a gente combinou, ele anotou. Eu acho que era pra ele não esquecer, por causa dos remédios. Júlia, quais que eram os planos que o teu pai havia listado? Me conta, assim, alguns de cabeça, os mais relevantes. Assim, ele queria muito mexer no troller, né? Ele queria reformar o troller, porque ele gostava de ser diferente. Então, assim, o carro tinha que ser um carro diferentão. Ele sempre foi assim. Ele queria ir pra Fátima, ele falava muito de ir em Fátima. Sim, ele queria viajar pra praia, ele falava bastante de ir em Cabo Frio. Queria ir pra Nova York. Estava muito ansioso com essa viagem.
Ele falou com a minha mãe que queria pagar um botox pra ela. Ele queria reformar a casa da minha avó. Assim, sabe, esses são os que eu acho, sabe, que tem muito, muito valor. Ele queria construir a casinha dele também no meio do mato, ele falava direto nisso. Você morava metade com a sua mãe, metade com o seu pai? Na verdade, não. Eu morava a semana com a minha mãe, alguns finais de semana eu ficava com ela, e alguns finais de semana com meu pai, porque como ele trabalhava e ele viajava muito, eu não tinha como ficar com ele, assim, sabe, me levar pra escola, ele não gostava muito dessas coisas de van, e eu ficar sozinha em casa, então eu ficava com a minha mãe. E também, sempre desde pequena, eu fiquei com a minha mãe. E aí, eu só ia no final de semana com meu pai mesmo, sabe? Você imaginou que o teu post tomaria a proporção que tomou, Ju? Nunca! Nunca imaginei, era só um desabafo mesmo, para os meus amigos falarem comigo, entende? Não esperava isso. E aí pulverizou pelo Brasil todo. Sim. Não, eu li isso, Júlia, você não sabe como eu chorei, juro. Eu achei uma história de filme, assim. Muitas pessoas conviveram com a tua história e você conseguiu realizar alguns planos que teu pai havia listado. Conta quais foram esses planos que você realizou. Então, eu consegui realizar o Troller, uma equipe me ajudou, o Veneto, aí de São Paulo, ele é de São Paulo, na verdade, e ele me ajudou a encontrar parceiros aqui em BH para reformar o Troller, e ele até veio aqui também para reformar, ele ajudou, foi muito legal, foram assim dias muito inesquecíveis para mim, porque eu já aprendi bastante também com eles. Eu também, antes da lista, na verdade, eu viajei para Cabo Frio, porque eu lembrava dele falando comigo, Gil, quando eu sair daqui, eu só quero pegar um mar, umas ondas, e eu vou te levar lá para Cabo Frio, porque a gente nunca foi na praia juntos, quando você já estava mais velho, só quando você era pequenininha. Eu falei, tá bom, papai. E aí eu lembrei disso, ele falando isso no hospital, e pedi para minha mãe me levar para Cabo Frio. E aí a gente foi para Cabo Frio, foi muito bom. Eu ganhei algumas coisas também, mas eu ainda não consegui realizar, porque tem a barreira, né, tá fechada, não tem como ir para fora, mas eu ganhei a viagem para Nova York. Minha mãe ganhou. Que linda! Eu fiquei muito feliz. A minha mãe, ela ganhou o Botox. Inclusive, ela até fez a primeira sessão. Ela tá, assim, muito feliz com tudo isso. Então, que a gente estava reformando a casa da minha avó, que ele tinha anotado na lista. Aí a gente tá conseguindo reformar também. Que linda! Como é que você e sua mãe estão, Júlia? Então, eu e minha mãe, a gente tá melhor. Não digamos que estamos 100%, porque isso não é verdade. Mas nós estamos bem, sabe? Todo dia a gente lembra dele, das brincadeiras dele. E isso faz muito bem para mim e para ela também, porque a gente nunca deixa a memória dele ir embora. A gente sempre comenta dele todo dia. E isso me faz muito bem, sabe? Não parece que ele foi embora, parece que ele só deu um tempinho e que vai voltar, sabe? Eu perdi meu pai há 25 anos, eu já tenho mais tempo longe dele do que com ele. Todo dia eu sinto falta dele, mas de certa forma eu também sinto essa presença maravilhosa dele, me protegendo a minha filha. Ju, o que você diria para pessoas que, assim como você e a sua mãe, sofreram pela perda de algum ente querido? Olha, eu diria que a gente nunca tá sozinho, eles sempre vão continuar com a gente, não só na nossa memória, mas também no nosso coração, e eles sempre vão proteger a gente, independente de tudo. A gente nunca vai estar sozinho, sabe? Tipo, eu perdi meu pai, mas eu sei que ele vai estar comigo, me protegendo, me guiando, ele vai estar vendo minhas conquistas, e todos os dias, sabe? Eles sempre vão estar com a gente, independente de tudo. Que linda, Júlia. Você gostaria de deixar um recado para o seu querido pai? Eu queria agradecer por cada segundo que a gente passou junto e
Queria dizer que ele sempre vai estar comigo na minha pele, porque eu fiz a tatuagem do batimento cardíaco dele e que eu nunca vou esquecer de nada. Eu sempre vou lembrar dele sorrindo e feliz. Ele é uma pessoa muito importante para mim e eu sempre vou amar ele cada dia mais. Sei bem como é que é esse sentimento, sinto e penso igual você também, Júlia. Fiquei muito emocionada com a tua história, me identifiquei muito. Quero desejar tanto amor para você e para sua mãe, queria poder te pegar no colo, que era como eu queria que fizessem comigo quando eu perdi meu pai, que me pegassem no colo. Vou te dar muito amor aí, vou te desejar boa sorte, daqui a pouco você já vai se formar, tenho certeza que seu pai vai ficar muito orgulhoso de você, de onde ele estiver. Vou mandar muito amor para você e para sua mãe. Amém, muito obrigada. E eu sinto muito pelo seu pai também. Obrigada, Júlia. Fica aí pra gente se despedir, tá bom? Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, vai inscrever-se, está inscrito. Estou esperando no próximo programa.